Cara, é sério, assim, a vontade que dá de a gente nem analisar o que aconteceu, não... Tem tantas coisas que dá pra gente criticar. Ah, mas o Flamengo, o técnico não perde. Eu vi coisa do tipo, não perde tanto gol na cara, não sei o quê. O time mal treinado perde muito gol na cara também. Né? Um time que não treina a finalização perde muito gol na cara. Um time que tem João Gomes e Lázaro, que quando entra muda o jogo, 2 dos 3 melhores jogadores do Flamengo na temporada, não pode deixar esses garotos no banco. O João Gomes, um garoto de 18 anos, 19. Será que tá morto já? Em abril, em maio? Tá exausto? Ah, não. Ou é só pelo tesão por rodízio? O cara parece que é garçom de churrascaria. Tá louco. Não dá para entender. Andrés no campo, João Gomes no banco. Clássico. Tá de brincadeira, né? E você quer ver, né? O Flamengo aí no Campeonato Brasileiro. 5 jogos, 5 pontos, 33% de aproveitamento aí. Na temporada, né, o Paulo Souza já enfrentou 10 equipes, né, de Série A e ele tem 33% de aproveitamento, né? É o mesmo que ele tem no Campeonato Brasileiro, né, seguindo, né, nessa situação. Inclusive, o Flamengo hoje pode terminar, eu nem lembro disso, né? Dependendo do resultado das próximas partidas, na zona de rebaixamento. É isso mesmo que você está ouvindo. O Flamengo, eu não lembro a última vez que o Flamengo esteve na zona de rebaixamento. O desempenho do Paulo Souza é pior do que o Domi. É o pior do que o Domi. É o pior treinador depois da era Jesus. É o pior. É deprimente. Ver esse Flamengo jogar. Na moral, me tira o tesão de viver, pô. Tô te falando, minha vontade agora era tomar um remédio. Daqui a pouco eu tô indo almoçar com minha avó, né? Minha segunda mãe e tal, aquela coisa toda. Prestigiar também a patroa que é mãe. Eu fui criado por grandes mulheres. Né? Sou cercado, inclusive, de grandes mulheres. Tem minhas tias também. Mas minha vontade não é nem ir, cara. Minha vontade é tomar um psicotrópico, apagar e desistir de viver, pô. Esse é deprimente. Parece que eu tô no Flamengo do Lula Pereira. O Flamengo do Celso Roth. Porra, não dá, irmão. Não dá. E olha, o cara tem os melhores jogadores. Eu não tô querendo culpar só ele, não. A gente tá falando especificamente do jogo de hoje e tal, o recorde do jogo de hoje. Tem todos os outros problemas. Inclusive, eu destaquei, né? Saiu nas notícias, né? De que o Santos estava com lesão, não iria ser relacionado. O Pedro idem. Agora a gente teve uma recuperação milagrosa do Marinho, né? Que teve uma fratura na costela. Eu fui ler sobre o assunto, né? Fui lá, doutor Drauzio Varela, entrei no site lá, tem vários níveis. Cara, a mais simples, que provavelmente foi a fratura mais simples, o mínimo de recuperação é de 4 a 6 semanas. Mas o Marinho, pô, o Tanuri conseguiu fazer algo, recuperou ele em 3, 4 dias. Beleza, show de bola. Então, só para fazer sublinhar isso, de que o Paulo Souza não é o único culpado. Então, vamos lá. Vamos falando do time campo e bola. Né? Não estou falando de lesionados, as escolhas dele. O cara me bota de novo o Ilharão, tendo Pablo e Rodrigo Caio. Me desculpa, se os caras não têm condição de jogar... Ah, Túlio, mas o Rodrigo Caio não pode jogar o jogo todo. Iniciava com o Rodrigo Caio e botava o Pablo depois. Porque para mim não é possível que os dois foram relacionados sem ter condição de jogar. Foram viajar, fazer nada. Então, assim... Outra coisa, me confirma se eu estiver errado. Foram 4 substituições, né? Felipe Luiz, entrou o Ayrton, Isla, Rodinei, Thiago Maia, João Gomes, Andrés e Lázaro. Pra que ele morreu com uma substituição? Eu não consigo entender, sinceramente. Me põe um Andreas. Eu não tô querendo... Vamos lá. Eu tô olhando o Andrés de 2021, tá? Não tô olhando o Andrés de 2022. Não tô olhando o Andrés de 2021. O Andrés de 2021... Não começa jogando a partida da pelada do Coluna. Com todo respeito ao Andreas, tá? Com todo respeito ao Andreas. O Andreas, aí, como você falou, ele deixa o João Gomes de fora. O Thiago Maia também não fez uma grande partida. Mas, cara, a dupla hoje ideal de volantes é João Gomes e Thiago Maia. Perdão, Thiago Maia e João Gomes. Já tô até errando os nomes aqui. Então, assim, é um monte de coisa que não dá pra entender. Será que essa falha do Hugo hoje não é falta de ritmo de jogo? Cara, assim, pra mim, tá difícil, Simon. Tá complicado aturar esse Flamengo. A gente tá calejado já nesses momentos. Mas, assim, o Flamengo não pode viver momentos difíceis com os nomes que Arrascaeta, Gabigol, Bruno Henrique, João Gomes, Lázaro, né? Que ele coloca no banco. Não dá pra ter.
chegar a essa situação, o Flamengo voltar à zona de rebaixamento. Nem, repetindo, gente, nem com o Domi isso foi alcançado. Inadmissível. A repercussão é toda negativa, né? Ó, a posição que o Flamengo cai nesse momento, a produção colocou na tela aí, Túlio. 14ª posição no campeonato. 14ª posição. Tem os últimos 5 jogos, né? Derrota, né? Empate, tá em inglês, a produção quer dificultar pra gente aqui, LLDW. Uma vitória e depois um empate. Né? Então foram 2 empates, 2 derrotas e uma vitória somente nos últimos 5 jogos do Flamengo. No Campeonato Brasileiro que a gente tá falando, né? Na Libertadores tem aquele aproveitamento de quase de 70%, 80%, 3 vitórias e um empate, mas jogando contra times pífios e apresentando um futebol altamente questionável, né? Pô, total, né? Total. E o aproveitamento baixíssimo, assim, tirando talvez a Libertadores, que é onde assim, o Paulo Souza até o momento consegue um grande aproveitamento, né? A Copa do Brasil ele fez uma partida contra o Altos, venceu, tinha que ter atropelado o Altos, com todo respeito ao Altos do Piauí, time de Série C, ele tinha que ter atropelado, não conseguiu, mas se a gente for pegar o aproveitamento dele, tanto no Campeonato Brasileiro, como no geral, no cômputo geral, é vergonhoso o aproveitamento do Paulo Souza. Sim, Simon, a gente não tem como defender o trabalho do Paulo Souza hoje, não tem como, porque se fosse, pô, olha, o Flamengo jogou, amassou o Botafogo, o Gatito teve uma atuação dos sonhos e o Botafogo foi lá, achou um gol. Isso acontece no futebol. Isso acontece. Não é o caso. Olha, o Flamengo jogou pra caramba contra o Altos fez o ferrolho, né, e tal. O Flamengo não foi o caso. Gente, olha, principalmente no segundo tempo, o Flamengo, eu não sei se o time vai cansando também. Eu sei que o time do Flamengo não tem meio. E aí o cara se vê obrigado, ele tem que tirar um volante para colocar mais um jogador de ataque, porque ele tem que buscar a vitória. Abre mais a equipe. No final, que veio descendo ali, né, Matheus Nascimento, uma galera, porque os caras não tiveram tranquilidade, o Matheus Nascimento, inclusive, para poder dar prosseguimento na jogada, porque se ele toca pro lado, era mais um gol do Botafogo. Era 4-3 no contra-ataque. O time do Flamengo é um deserto, Você fala assim, vamos analisar o jogo do Flamengo. Analisar o quê? Analisar o quê? Ah, que ele jogou com 3 zagueiros, com ou sem a bola. Pode analisar isso aí. Ele vai falar um montão de coisa. Com todo respeito ao Paulo Souza. Ele é, na retórica, na teoria, ele é maravilhoso. Eu ia adorar ter um curso de treinador com o Paulo Souza, porque, cara, ele é bom, ele tem um tom professoral, né? Muito melhor que o Tite, inclusive, né? Porque o Tite é chato. O Paulo Souza não. É agradável ouvi-lo falar de futebol. Mas a prática não tem. O que teve de tática hoje aí? Daqui a pouco vem uns perfis aí. Alguns eu gosto, outros... Não, porque o time aqui que... o fio, segue o fio aqui no Twitter, que o time aqui, que não sei o que lá... Parece até que... É igual o Paulo Souza falar que no jogo passado o time tava de parabéns porque jogou bem. Não tem como. Eu não tô falando para trazer JJ. Tenho absoluta convicção de que não será demitido. É uma questão minha, mental, de torcedor, de não aguentar e de não conseguir ver nada de positivo atualmente. O Simon fez um recorte maravilhoso dos últimos jogos do Flamengo. Aí você olha o resultado e o conjunto, o que o Flamengo criou nesses jogos. Altos, Talheres. Gente, hoje contra o Botafogo, não tem nada. É um deserto o time do Flamengo. Inclusive, eu acho que hoje que é dia das mães, mas a gente tinha que lembrar o dia de finados e fazer um minuto de silêncio pelo futebol do Flamengo que morreu. Morreu o futebol do Flamengo. Essa é a verdade.